Muita gente está recebendo aí, inclusive nosso companheiro de bancada recebeu, o Adalberto, uma multa do ano passado, né? Nós conversamos com o Marcos, que é assessor de projetos do trânsito aqui da prefeitura. Ele confirmou, o Júlio Marques já tinha me confirmado no início do ano, que aqui em Matão cerca de 3.500, 3.600 multas estavam ali para serem enviadas, as notificações. O mesmo está acontecendo, né? Porque o Detran também está enviando algumas multas que foram aplicadas durante a pandemia, e vai ser essa nossa conversa de agora com o Neto Macellani, diretor-presidente do Detran. Alô, Neto, bom dia, tudo bem, Neto? Bom dia, Beto, bom dia a todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, bom dia para todos aí do estúdio, é um prazer falar com vocês essa manhã. O prazer é sempre nosso, é muito bom tê-lo aqui com a gente. Bem, Neto, as multas vão chegar aí, né? Já estão chegando, Neto. E como que elas estão sendo enviadas? Que tipo de critério o Detran está utilizando para enviar essas multas aplicadas desde março do ano passado, Neto? Olha, Beto, é muito importante a gente destacar, né, o porquê que essas multas estão sendo enviadas agora, né? O ano passado, só para a gente rememorar, o ano passado, em março do ano passado, todas as unidades do Poupa Tempo e do Detran foram fechadas por conta da pandemia e assim ficaram por 5 meses. Esse cenário também aconteceu em várias partes do Brasil. Então o Denatran, que é quem coordena toda essa questão do trânsito, de multas, etc., junto com o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, eles publicaram uma resolução em que a gente suspendia, né, o ano passado, os prazos para notificação, porque a gente tem dois momentos em relação a essas multas, né? Quando a gente recebe a notificação de autuação, né, que aí naquele momento a gente pode indicar o condutor, fazer a defesa prévia, e depois quando a gente recebe de fato a multa em si, que é já o ato de infracionário, né? Então, portanto, o CONTRAN suspendeu tanto as notificações quanto também as penalizações. Então, portanto, ficou suspenso porque o cidadão poderia ser prejudicado, né? Se ele precisasse ir lá fazer pessoalmente uma defesa prévia ou fazer a indicação do condutor até uma unidade do Ciretran, como ela estaria fechada, então foi suspenso para não prejudicar o cidadão. E isso foi retomado, isso ficou suspenso de março até dezembro. Então foi retomado em dezembro, quando a pandemia deu uma melhorada, né? E aí, a partir de janeiro, não só o Detran, não só a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de Matão, todas as prefeituras, o Detran, o DR, a Polícia Rodoviária Federal, enfim, todo o Brasil passou a enviar as notificações a partir de janeiro, né? Então, em janeiro, se enviou as notificações de fevereiro e março do ano passado, em fevereiro as notificações de abril, e assim por diante, até a gente enviar em setembro desse ano, né, todas as notificações do ano passado. Então, é por isso que muitas pessoas estão recebendo notificações do ano passado esse ano, mas não é para prejudicar ninguém, pelo contrário, é para que ele possa usar de todo o direito que ele tem de fazer a sua defesa, de indicar o condutor e não ser penalizado injustamente. Neto, está sendo questionado aí por alguns advogados, inclusive, né, que não seria legal o que está acontecendo agora, ou seja, que o Detran, o Ciretran, teria um tempo para apresentar isso. No entanto, há alguma norma que é claro, essa norma foi baixada pelo CONTRAN, né, quando fechou tudo aí. E como que fica essa situação? Porque tem uma lei, né, Adalberto, que fala sobre isso, inclusive, né? Existe a lei 9.602 de 1998 que determina 30 dias de entrega aí da multa para as pessoas que acabou, para o infrator, né, no caso. Eu não sei se essa lei, ela funciona agora com essa norma do CONTRAN, Neto. Adalberto, ela funciona, né, porque tem um detalhe, a notificação e a infração, né? Então a infração vai 30 dias depois da notificação. E o que foi suspenso foi a notificação, né? Mas pode ser que tenha judicialização. Eu não acredito que o cidadão vai se beneficiar disso ou vai ganhar qualquer coisa com essa judicialização, porque está muito claro, e o movimento que foi feito foi para favorecer o cidadão, não para prejudicá-lo, né? E paralelo a isso, né, da mesma forma que suspendeu a notificação,
suspendeu também o vencimento da carteira de habilitação. Então, as pessoas que não estão com obrigação de renovar a sua habilitação desde março do ano passado estão amparadas nessa mesma resolução, né? Então, portanto, eu acho que precisa ficar muito claro para a população que a partir do momento em que ela recebe a notificação, não importa que a infração tenha ocorrido ano passado, né? Não importa que a multa seja do ano passado, é a partir do momento que ela recebe a notificação que começam a contar os prazos, né? Isso desde dezembro do ano passado. Mas tem um outro detalhe aí também que eu acho que é importante a gente esclarecer, né? Quando, de novo, nós tivemos problema com a pandemia, agora em março desse ano novamente, houve uma nova suspensão, né? Então, o Detran, as prefeituras, o DR, a Polícia Rodoviária Federal podem emitir as notificações. O cidadão, se quiser, faz a indicação do condutor, mas se ele não quiser, ele ainda está com prazo suspenso. Então, portanto, mais uma vez, pensou-se em não prejudicar o cidadão naquilo que ele pode usar dos seus direitos, né? Então, portanto, essa questão não vem para prejudicar, acho que é importante deixar isso muito claro, vem para favorecer, vem para beneficiar o cidadão por conta da impossibilidade de um atendimento pleno presencial que, nesse período de pandemia, ficou muito prejudicado. Agora, Neto, outra questão que foi, inclusive, cobrada aqui por alguns ouvintes, essas notificações foram suspensas, né? A multa ela não foi cadastrada no veículo, né, ou no condutor quando ela aconteceu. Isso gerou uma série de problemas. Pessoas que venderam o carro, pessoa que compra vai lá, foi ver, não tinha multa nenhuma, né? Transferiu o carro e, no entanto, depois de um tempo, agora a pessoa, por exemplo, que quer negociar o carro ou vai licenciar o carro, essas multas vão aparecer, vai gerar bastante problemas aí para proprietários de carros. Tem alguma norma que possa facilitar para falar, olha, o carro, quando eu comprei não tinha multa, agora apareceu multa. E aí, como é que fica essa parte, Neto? Na verdade, Beto, eu tomei conhecimento de um caso ou outro desse, mas isso é exceção, porque a regra continuou, a regra foi mantida. Então, quando houvesse, por exemplo, o cidadão passou num radar, né, acima do limite da velocidade, por exemplo, estabelecido naquela via, a multa deveria ter aparecido já naquele veículo naquele momento, né? Não é que suspendeu vamos dizer, o vínculo daquela infração ao veículo, suspendeu a notificação. Então, todas as multas, todas as infrações supostamente cometidas a partir de março do ano passado já devem estar todas vinculadas aos veículos no prazo da infração. Não é que a gente deixou, nesse período de praticamente um ano, vamos falar assim, de anotar naquele veículo aquela infração. Certo. Casos como esse são casos excepcionais, que por alguma razão houve algum erro de alguma parte, seja sistêmico, seja do órgão, seja do órgão emissor dessa notificação, dessa infração, né? Isso não ocorreu. Mas essa não é a regra, essa é a exceção, infelizmente. Algumas situações dessas podem ter acontecido, como pode estar acontecendo hoje. Não é por conta da suspensão que a multa foi lançada toda de uma vez na placa de um veículo. Isso não é o que diz a lei, não é o que diz a resolução do CONTRAN, que suspendeu os prazos da notificação ao infrator e da penalização ao infrator. Não o lançamento disso nos sistemas que chama RENAINF, né, que é o Sistema Nacional que faz o controle de todas essas multas. Então, este caso é um caso excepcional. Felipe, você está acompanhando o pessoal do WhatsApp, 996326200, alguma pergunta aí de algum ouvinte? Bom, o nosso ouvinte, o Max, ele mandou assim: eu queria ver com o Neto, porque eu comprei um carro faz 3 meses, não transferi ainda, puxei a documentação quando comprei e não tinha nada. E agora, quando eu for transferir, vai vir a multa. Quem que vai pagar? Olha, depende de que multa o Max está falando, né? Se for a multa por não ter transferido o veículo em 30 dias, não vai haver multa porque esse prazo está suspenso. Se for a multa que tomou por excesso de velocidade nesse período em que o veículo já era dele, né, ele de fato vai ter que resolver essa questão da multa por excesso de velocidade, por exemplo. Só para a gente explicar, quando a gente vende ou compra um veículo, que nós vamos até o cartório, isso aqui em São Paulo, né? São Paulo a gente faz isso no cartório. A gente vai até o cartório reconhecer firma, naquele momento o cartório já informa a Secretaria da Fazenda
que aquele veículo mudou de dono. Então, portanto, a partir daquele momento, o correto e o que está acontecendo em 99% é que as multas já vão para esse novo proprietário. Então, portanto, o Max não deve se preocupar, e nem o proprietário anterior, né? Mas e é importante ele deixar claro, se for a multa por atraso na transferência de veículo, essa não está correndo porque o prazo está suspenso. Se for a multa por excesso de velocidade ou por parar em local proibido ou qualquer outra infração, aí sim, de fato, ele deve receber essa notificação assim que for liberado aí pelo Detran ou pelo órgão emissor. Ô Neto, aproveitando, temos a informação de queda, né? O Detran registra aí queda das inflações de 4 anos, 53,8% do número de multas aplicadas caiu nos últimos anos, é isso, Neto? É isso mesmo, Adalberto. Eu acho que a gente teve uma queda expressiva. Quando a gente pega os anos de 2017 a 2020, nós tivemos quase 54% de queda nas infrações aplicadas, né? Isso eu acho que é resultado de uma série de questões, uma série de fatores influenciam isso, né? Primeiro, eu acho que as campanhas, né? O Detran, o governo de São Paulo, tem feito muitas campanhas de conscientização. A gente sabe que o respeito ao limite de velocidade, não dirigir falando ao celular ou mandando mensagem, enfim, né? São questões de extrema relevância para a segurança do condutor e de quem está nas vias, né? Então nós fizemos fiscalizações, nós fizemos campanhas educativas, né? E a gente acredita que o condutor tem tido mais consciência, né? Muita gente coloca isso na conta da pandemia. Por conta da pandemia rodou menos gente, então teve menos multa. Também é verdade, mas é importante destacar que de 17 para 18 teve queda, de 18 para 19 teve queda e de 19 para 20 também teve queda. Então, portanto, mesmo antes da pandemia, essa queda já vinha ocorrendo, ela foi acentuada no período da pandemia por razões óbvias, né, por a gente ter menos veículos rodando, mas é importante, acho que os esforços todos que são feitos, né, mas principalmente a consciência do cidadão tem feito toda a diferença. A Marcela pergunta aqui pra gente através do WhatsApp, Neto, quanto às renovações da CNH. Por exemplo, a dela vence agora no mês de junho. Como funciona? Olha, a Marcela, primeiro, ela pode ficar tranquila. Se ela quiser não renovar a CNH agora em junho, o prazo de vencimento está suspenso. Desde março do ano passado, aquelas CNHs que venceram a partir de março do ano passado estão com os prazos suspensos. O que significa isso? Que ela não tem a obrigatoriedade de renovar. Agora, a Marcela, se ela quiser renovar a CNH, ela pode renovar. Ela pode, através do aplicativo do Poupa Tempo Digital, fazer o agendamento. Ela vai até o médico, ela não precisa ir à unidade do Detran, nem à unidade do Poupa Tempo. Ela vai agendar diretamente o médico, que vai fazer o exame médico, que vai atestar se ela tem condições de dirigir ainda, né? E aí, ele autorizando, ele liberando ela, a CNH dela já está automaticamente renovada, ela recebe pelo celular, se ela tiver baixado o aplicativo da CNH digital lá do governo federal, a versão digital no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte, e depois ela vai receber a versão impressa, aquela tradicional que a gente já conhece, no endereço que está cadastrado no Detran. Então, portanto, ela não tem a obrigação de renovar, mas se ela quiser renovar, o Detran construiu condições para que ela renove, né? Com mais segurança, indo apenas até o médico. Bem, Neto, você tocou você disse uma palavra aí que com certeza chamou a atenção de muita gente aqui. Poupa tempo. O governo liberou, acho que 25 cidades, né? Se não me falha a memória. Poupa São 20 tempo. cidades. 20 cidades. Isso. Aqui na região, Taquaritinga, Jaboticabal, Ibitinga. Isso. Né, vão receber tal, e Matão, o pessoal fala, aí fica aquela pergunta, Neto, já se fala em Poupa Tempo aqui em Matão há muitos anos, né, e Matão ficou de fora, né, claro que tem que haver toda uma estrutura, né, para que o Poupa Tempo seja montado, se não me engano, inclusive numa sessão da Câmara aqui em Matão isso foi discutido, a Prefeitura mostrava a inviabilidade, porque o prefeito foi claro na época, não tem dinheiro para isso ou para aquilo. Foi essa a causa da não vinda do Poupa Tempo aqui em Matão, Neto? O que faltou para que Matão também ganhasse seu Poupa Tempo? Não, Beto, acho que a causa não é essa. Acho que Matão
tem todas as condições para receber uma unidade do Poupa Tempo aí. Acho que nós iniciamos uma conversa, né, quando eu tive aí há pouco mais de um mês com o prefeito Adalto, né, e todos sabem da situação que ele está passando agora, e a gente aqui está rezando para que ele se recupere logo, né, e aí essas tratativas. Não entrou nesse primeiro lote, mas não significa que não vai entrar nos próximos, né. Por óbvio, a gente depende de um alinhamento com a prefeitura. O prefeito Adalto já se manifestou favorável, já orientou que a gente começasse os estudos, levantamento de custos, né? Agora, cada município vive uma realidade, cada município vive um momento. Matão, a gente sabe que passa por um momento de dificuldade financeira. Eu tive aí conversando com o prefeito e acabamos aí explicando para ele como é que o projeto funciona. Eu fiz essa primeira apresentação ao prefeito Adalto. Ele ficou entusiasmado, ele entendeu que pode ser viável, porque você busca outras economias, né? Você reúne tudo num lugar só, então, portanto, pode ser que fique mais barato para a prefeitura. E a gente, assim que ele se recuperar, e a gente torce para que isso aconteça rápido, nós vamos retomar essas negociações com ele aí, para que Matão também possa ser contemplado. Então, não é porque não foi nessa primeira onda que não será nas próximas, né? Eu quero trabalhar muito, né, para que isso aconteça rápido, e assim que o prefeito Adalto voltar a trabalhar, e tenho certeza que será logo, porque Deus vai abençoar, nós vamos retomar essa conversa. Mais alguma pergunta aí, Felipe? Não, satisfeito, agradeço o Neto pela atenção. Neto, mais uma vez, obrigado, viu, pela sua atenção, né? Um bom dia, nosso abraço a você, Neto. Olha, eu que agradeço, Beto, Adalberto, todos que nos assistiram, que nos ouviram, né, e pedir a todos aí que estão dirigindo seus veículos, estão nos ouvindo, que tenham cuidado, que respeitem as leis de trânsito, né? Existe uma pandemia no trânsito que gera óbito, que gera acidente. E a vacina para essa pandemia é o respeito à legislação, é o respeito ao limite de velocidade. Então peço consciência de todos aí para que a gente possa ter menos multas, né? O Estado não quer arrecadar com multa, o Estado quer de fato salvar vidas. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.